Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estava falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, quando nós padres estudamos, entre tantas coisas que nós aprendemos, uma delas é sobre a homilia da celebração da Santa Missa. E há uma prescrição, podemos dizer assim, não é propriamente uma regra absoluta, vamos dizer assim, né? Mas o elemento principal da liturgia a ser comentado normalmente são os textos bíblicos. Hoje é muito interessante isso, uma coisa muito bonita, né? Nós, padres e religiosos e religiosas, rezamos a liturgia das horas, isso é possível também para os leigos. E a primeira oração que nós rezamos, se pensada cronologicamente, se chama Ofício das Leituras, porque é uma oração dos Salmos que contém 2 grandes leituras no final. E hoje, neste domingo, a leitura era um texto de São Justino Mártir, que é do 2º século cristão. E na sua primeira apologia aos cristãos, porque São Justino, ele era na verdade um filósofo que se converteu, né? Ele então um pouco faz uma defesa aos cristãos. E lá ele descreve a celebração da Santa Missa, foi o texto de hoje, né? E é muito bonito porque, imagina, isto tem 18 séculos, né? Não tem 18 anos, nem 180 anos, tem 18 séculos, né? São Justino diz lá, né, que depois de lerem as memórias dos apóstolos, que ele faz questão de explicar que são chamados os evangelhos, ou os profetas, alguém toma a palavra e lhes explica, né? Ou seja, esta homilia que o padre faz hoje tem 18 séculos que é desta maneira, né? Ainda que naquele momento ainda a liturgia estivesse se desenvolvendo nos seus ritos, né? Mas, então, o elemento principal sempre é os textos bíblicos que nós ouvimos. Porém,
nós podemos fazer a homilia de qualquer texto ou de qualquer rito que seja da celebração da missa. Por exemplo, se eu quisesse, eu poderia fazer toda uma homilia sobre o Círio Pascal, e não seria errado, né? Hoje está assim, muito em voga que tudo aquilo que nós padres fazemos caia sob o juízo das pessoas. Sobretudo com a rede social hoje, todo mundo se sente quase no direito de ficar criticando todo mundo, o que para mim me parece sempre um equívoco, né? Se a gente tiver que fazer acusação contra alguém, deveria ser contra a gente mesmo de joelho no confessionário, não sobre os outros, né? Então, mas aí, depois se o padre faz a homilia do Círio Pascal, vai logo alguém dizer, o padre não falou das leituras, mas isso é completamente possível, né? Eu poderia, por exemplo, fazer uma homilia sobre essa oração inicial que eu fiz hoje, chamada oração da coleta. Eu poderia fazer uma homilia só sobre por que o padre incensa o altar. Ou seja, é sempre possível fazer homilias também sobre a missa, os seus ritos, os seus elementos. Eu já havia anunciado no domingo da Páscoa que começaria neste tempo pascal homilias justamente sobre a missa, dada a importância da celebração da Santa Missa. Papa João Paulo II, na encíclica Ecclesiae de Eucaristia, ele diz que a Eucaristia é o cume da vida cristã. É da onde parte para onde converge toda a vida cristã. E por isso, falando de cume, né, ela ocupa aquele lugar mais alto na nossa vida cristã. Porque aqui, como disse o Papa Paulo VI, no Credo do Povo de Deus, aqui nós encontramos Jesus Cristo de uma maneira que nós não encontramos em outros lugares. Cristo se faz presente de diversas maneiras na sua igreja, mas a sua presença por antonomasia, vai dizer o Papa Paulo VI, é na Eucaristia, porque aqui Cristo está presente neste sacramento, né? Então é o cume da vida cristã. Eu queria ter começado na semana passada, mas por força do meu ofício e de algumas missões assumidas, eu não estive aqui celebrando, então vou começar hoje, né? Inclusive, tinha me referido àquelas pessoas que assistem a homilia aqui todos os domingos pelo YouTube, porque ela vai gravada, né? E muitos manifestaram depois lá o contentamento de que isso fosse feito. Então, hoje, eu queria assim começar essa reflexão. Não vão ser muitos domingos, né? Mas eu penso que é muito importante. Se nós tomamos a celebração da Santa Missa, ela é dividida em duas grandes partes. Isso também já está lá no texto de São Justino Mártir, que hoje eu mencionei, né? Tem uma parte que é esta, da leitura e da explicação da leitura, né? Que nós chamamos liturgia da palavra, porque o centro nesse momento é a palavra de Deus, né? E depois, a partir da homilia, nós temos uma outra grande parte chamada de liturgia eucarística, porque no centro desta segunda grande parte está propriamente o momento da Eucaristia. Eucaristém, em grego, quer dizer dar graças. Então, Cristo que oferece o seu sacrifício ao Pai e dá graças a Deus. E a igreja que atualiza esse sacrifício e, por isso, participa desta ação de graças dada ao Pai por meio de Jesus Cristo, né? É muito bonito. São Justino Mártir vai dizer que, naquele momento, o pão e o vinho são eucaristizados, né? Depois vou explicar isso quando nós chegarmos neste momento, né? Então, nós temos essas duas grandes partes. Porém, preparando e concluindo essas duas grandes partes, nós temos duas partes que não são propriamente outras partes da missa, mas, como eu disse, momentos preparatórios e de conclusão, né, conclusivos a respeito da missa, que são os ritos iniciais e os ritos finais. Ao longo da história da igreja, mesmo que houvesse alguma alteração no rito, e o rito da Santa Missa foi sendo modificado ao longo de todos esses séculos. Quem esteve aqui nas meditações que eu fiz durante a Semana Santa, eu expliquei um pouquinho o rito da missa também, disse que o rito que Jesus celebrou naquela última ceia mantinha essa mesma estrutura, ainda que fosse ainda muito simples e muito rudimentar, porque foi celebrado dentro da Páscoa dos judeus, né? Mas essa estrutura permaneceu intacta, ainda que houvessem algumas variações. Em muitos momentos ela se transformou em muito cheia de outras orações. Não que isto fosse negativo, não é isto, mas só para mostrar que, apesar da evolução sofrida, ela manteve-se desta mesma maneira. E hoje, nesse domingo, eu queria
apresentar alguns elementos dos ritos iniciais. É claro que eu não vou falar tudo, não é possível. Também a explicação aqui não é exaustiva, porque não é possível, mas eu queria tomar alguns elementos para ajudar-nos na participação da missa. Também a mim, claro que sou quem preside e celebra, né? Antes de nós virmos para a missa, apesar de que isso não é parte integrante da celebração da Santa Missa, mas é muito importante a gente lembrar que para participar bem da Santa Missa, eu tenho que me preparar bem. Isto é para qualquer coisa na vida. Por isso que aqui, já há algum tempo, desde que cheguei na paróquia, propus que a gente expusesse o Santíssimo antes da missa por 1 hora. Por isso eu queria renovar o meu convite, quem puder chegue mais cedo, justamente para que as pessoas tivessem a possibilidade de chegar um pouquinho antes e rezar e se preparar, né? Seria muito bom, sobretudo aqueles que fizeram um pacto com atraso, né, que desfizessem este pacto e começassem a chegar um pouquinho mais cedo na missa, né? Para quê? Justamente para ter tempo de chegar, porque a gente chega, né, às vezes pelo trânsito, pelas preocupações, chegar, sentar um pouco, e inclusive do ponto de vista físico, né, porque o nosso corpo se agita com as agitações do dia. Isso também interfere na nossa capacidade de concentração, de escuta, né? Então, chegar um pouquinho mais cedo, sentar, claro, não precisa ser 1 hora, 2 horas antes da missa, né? Mas se eu chego pelo menos uns 10 minutinhos antes, posso me assentar, posso acalmar um pouco. A gente olha, até o batimento cardíaco muda, né? Se a gente senta, está batendo muito rápido, isso vai, né, acalmar um pouco, né? Isso tudo nos ajuda. Mas não é só no sentido físico, mas também espiritualmente, para que a gente dedique algum tempo para rezar e, sobretudo, para renovar a nossa consciência daquilo que nós estamos para fazer. Aqui tem uma coisa muito importante, sobretudo para quem participa frequentemente da missa, e eu vou dizer de mim, que celebro todos os dias, né? Como vira um ato repetitivo e rotineiro, que não tem nenhum mal nisto, né? Mas as coisas que são repetidas e que se tornam rotina, elas tendem a se tornar quase automáticas. Eu já partilhei isso para vocês. Às vezes eu digo as palavras de consagração, que são aquelas mais importantes da missa, sem me dar conta, porque elas já estão tão... Eu já estou tão habituado a dizê-las, e eu já decorei tanto, que as falo pensando no boleto que vou ter que pagar depois. Infelizmente, isso acontece, né? Não deveria ser assim, mas acontece, né? Pela fraqueza humana, pela limitação, né? E por isso, isto requer uma consciência atual do que eu estou fazendo, que não é tão simples ter, e por isso exige uma certa preparação. Então, se não dá para chegar muito tempo antes, ou mesmo se a vida é um pouco tribulada, se poderia vir, por exemplo, no carro rezando o terço. Eu vejo que aqui, graças a Deus, na comunidade, nós temos muitas crianças, o que é um grande dom. E é claro, para os pais é um grandíssimo desafio, para não dizer um sacrifício, e um sacrifício santificador, que os pais tenham que cuidar das crianças vindo para cá, estando aqui, e tantas vezes nem é tão possível assim participar com tanta concentração da missa, né? Eu presto atenção, porque já é uma coisa pessoal, né? Fico vendo a movimentação, o cuidado, o pai que se preocupa, a mãe que sai porque o menino está chorando. Isso é bastante difícil, né? Então, com as crianças, sobretudo a partir de uma certa idade, é bom que, por exemplo, os pais venham para cá explicando: olha, nós estamos indo para a missa, nós vamos fazer isso, nós vamos rezar, vai ser assim. É uma espécie de catequese prévia que depois prepara as crianças, inclusive para dizer: olha, lá é lugar de silêncio, a gente tem que ficar quietinho, a gente precisa rezar. Então, é uma maneira de nós nos prepararmos, e quem tem missão educativa, de preparar os outros. Então, eu aqui estou educando os meus filhos na fé, né? E depois os pais precisam fazer esta mesma coisa, né? Então, esta preparação, tá? Eu só queria falar disso, só para lembrar que isso é uma coisa que a gente não pode se esquecer, né? Chegar aqui e tocar tudo no piloto automático torna mais difícil a participação frutuosa da Santa Missa, né? Então, a missa começa, na verdade, com o cântico de entrada. Às vezes, assim, a gente ouve falar muito aqui e ali, porque tem muita gente hoje explicando a missa, que é uma coisa muito boa, né? E alguns vão dizer que a missa começa com "em nome do Pai". Peraí, não é isso, entendeu? Tem um rito inicial do qual faz parte uma procissão de ingresso, e que é parte integral da celebração da Santa Missa. Porque senão eu poderia já entrar e ficar sentado aqui antes de começar. E não é isto. O padre, mesmo que seja uma procissão vinda da sacristia curtinha, faz a procissão. Porque esta ideia da procissão é uma ideia muito presente na vida cristã.
nós somos, na verdade, povo peregrino, né? Eu até ontem, essa semana, eu acabei não contando para vocês, porque não tive chance de contar, e eu tive em Bom Jesus da Lapa fazendo um curso, né? E até escrevi um texto ontem, porque fiquei muito impactado com a minha experiência lá. Pois se quiserem, podem olhar no Instagram. E o centro é justamente essa ideia, somos todos peregrinos. E a procissão de entrada, como qualquer procissão, que naquele caso é a procissão da igreja, representada pelos sacerdotes e por aqueles que o ajudam, porque no fundo é a peregrinação da igreja como um todo, né? Esse caminho que a igreja está fazendo ao encontro de Cristo, né? Aqui nós fazemos ao encontro de Cristo no altar, mas a ideia, em última instância, é o caminho que nós estamos fazendo ao encontro definitivo com Cristo. Isso significa que o caminho na igreja é um caminho de encontro com o Senhor, que nós vamos repetir daqui a pouco na hora da Sagrada Comunhão, porque também, de novo, nós vamos caminhar em direção a Cristo. Desculpe, eu vou lembrando das coisas, eu poderia ficar aqui horas falando com vocês, não me cansaria e certamente faria um bem tremendo para vocês. Mas para ninguém pecar que o padre fala demais, entendeu? E não ficar me julgando, eu vou encurtar as coisas. Mas tem um detalhe que é muito bonito, né? Porque a igreja tem os símbolos na sua arquitetura, para nos ajudar a pensar nisso. Os arcos, na verdade, eles são semicírculos, né? Normalmente as igrejas são construídas e a parte da nave da igreja ela é construída em formato quadrado ou retangular. E normalmente onde fica o altar, classicamente foi construída em formato circular, ou na parede de fora ou no teto em cima, né? Porque o círculo ou o semicírculo, que nos lembra o círculo também, né? A figura geométrica do círculo ela não tem início nem fim, né? Isso nos lembra a eternidade. E o quadrado, que tem limites muito claros, lembra-nos o tempo ou a história que tem limite, né? Então é a igreja que caminha na história rumo ao encontro com Cristo, que neste momento vem do céu para estar presente no nosso meio, né? Então, o altar é como que a representação daquele lugar do encontro do céu e da terra. Por isso que a igreja peregrina caminhando ao encontro do seu Senhor, no tempo e também na eternidade, né? E depois, este momento, ele, vamos dizer assim, termina essa peregrinação, essa procissão de entrada com o padre, sobretudo aos domingos e solenidades, que incensa o altar. Esta imagem do incenso, na verdade, ou este rito do incenso, ele já era feito pelos judeus no Antigo Testamento, mas adquiriu ainda mais profundidade, porque no texto do Apocalipse, os santos que foram martirizados oferecem debaixo do altar do Senhor brasas acesas com um incenso que é como as suas orações, né? De novo, vou repetindo, me perdoe se eu vou estender um pouquinho hoje, mas acho que essas são coisas fundamentais na nossa vida. Por isso que quando se consagra uma igreja, ou se põe na frente ou dentro do altar, relíquia de santo. É por causa do texto do Apocalipse. Aqui na nossa igreja, depois vocês podem vir aqui, tem uma pedra com uma cruz na frente dela, que é aonde chamava, no passado, né, cada sacerdote levava uma pedra consigo dessa, porque se celebrava sempre a missa em cima dela. Se poderia ficar lá, se poderia ficar aqui dentro do altar, ou o mais clássico ainda, na tampa do altar, que nos lembra o propiciatório da arca do Antigo Testamento. Porque é daqui que os santos elevam as suas preces como incenso que sobe ao céu, né? Por isso que o padre incensa o altar, lembrando esta oração que nós queremos elevar com o Senhor. E a principal oração que nós elevamos ao céu é justamente o sacrifício de Cristo, a quem nós unimos elevar ao Pai a Eucaristia nossa, a ação de graças, né? Desculpe se não falei antes, mas antes de fazer o incenso, o padre beija o altar, né? Nós, infelizmente, deturpamos e erotizamos muito as coisas, mas o ósculo santo, inclusive que São Paulo diz, né, dai uns aos outros o beijo santo, né? Este beijo do sacerdote sobre o altar, depois que também beija a palavra de Deus, e nós que depois nos saudamos com o ósculo santo na paz, na verdade isto é para reconhecer a presença de Cristo, né? No altar, porque ali Cristo de novo muda o pão em vinho no seu corpo e no seu sangue. E depois na palavra, e sobretudo do Evangelho, porque a palavra de Deus, o Evangelho do Pai é Jesus Cristo. Por isso, ao nos saudarmos com a paz, não é só para cumprimentar não, sabe? Não é afetiva a coisa. É para reconhecer a presença de Cristo,
que se está no nosso meio também em cada um de nós, né? E depois a gente começa com o sinal da cruz, claro que é o sinal do cristão. Então nós traçamos sobre tudo na vida cristã o sinal da cruz, justamente porque Cristo morreu na cruz e nos salvou pelo mistério da sua paixão, morte e ressurreição. E salvou-nos por aquele amor sofredor. E por isso que nós começamos a ser, pelo menos, né, no momento mais marcante do início da missa, tem o sinal da cruz, né? E deveríamos assim traçar de novo com toda a consciência, né? Pelo amor de Deus, me perdoem falar isso, não quero ofender ninguém e a sensibilidade de ninguém, mas cuidado com gestos mal feitos, né? Quando a gente entra dentro da igreja, se o Santíssimo Sacramento não está na nave da igreja, nós não precisamos fazer genuflexão. Mas quando entramos na capela do Santíssimo, porque lá está Jesus na Eucaristia, aqui devemos fazer genuflexão sim, não basta só uma reverência. A não ser, claro, que eu tenha alguma enfermidade que não me permita, mas eu tenho que colocar o joelho no chão, o joelho direito no chão. Dentro da igreja, se o Santíssimo não está aqui, não precisa. Mas se eu faço estes gestos, eu devo fazê-los corretamente, da mesma coisa como o sinal da cruz. Muito cuidado com gestos mal feitos, do tipo assim, eu entro daqui na capela e faço assim, ó. Não é assim, né? Ou mesmo quando eu faço o sinal da cruz, eu faço o sinal da cruz. Não pode ser como às vezes, infelizmente, o jogador, depois de fazer um gol, faz e tem que fazer assim, não é assim, entendeu? Não precisa disso, né? Eu sei que parece jocoso, mas não é. São gestos que deveríamos fazer com toda a consciência. Por isso, me perdoem se eu sou, às vezes, assim, um pouco resumido, pelo caráter, pelo temperamento, não sou assim tão, a não ser para falar que um pouco distendo mais, né? Mas às vezes a gente poderia até fazer com mais calma, em nome do Pai, do Filho. Eu faço um pouquinho rápido. Alguém até já me perguntou, vou fazer uma pausa estética, né? Por que eu começo o sinal sem falar, né, gente? Não é que precisa ser tudo simultâneo, né? Em nome do Pai. Meu padrinho, uma vez, disse, por que você faz aquilo? Não é porque eu começo em nome do Pai, do Filho, já terminei o sinal da cruz, nem estou falando, né? Não é que precisa ser assim tudo, mas é importante fazer com um gesto consciente, né? Estou traçando sobre mim o sinal da minha salvação, né? E depois, durante a missa, muitas vezes a cruz de novo se faz presente, justamente para que a gente se lembre. O que nós estamos celebrando aqui é a atualização do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E por isso a gente deveria se empenhar sinceramente para estarmos aqui inteiros. Me desculpe, eu fico vendo pessoas no celular, é muito triste isso. Hoje, talvez, claro, a gente acompanha muita coisa no celular, né? Mas eu queria dar uma sugestão, né? Ou desliguem o celular, se é possível, ou coloquem no modo avião, porque é muito triste isso. Eu participei recentemente de uma missa, eu não estava celebrando, então participei como vocês, né? E a pessoa que estava ao meu lado não parou de olhar no celular. Eu estava de cabeça de padre e tudo, ela sabia que quem estava do lado dela era o padre, né? Então, isso é triste, né? Jesus está oferecendo seu sacrifício por mim, atualizado na cruz, e eu estou preocupado com a notificação do meu Instagram. Mas vá para o inferno com esse Instagram, entendeu? Desinstala essa miséria que está te impedindo de viver bem a celebração da Santa Missa. E hoje a gente está tão preocupado em publicizar a nossa vida que a primeira coisa que a gente faz na igreja é entrar, ao invés de ir na capela rezar, é tirar e postar no Instagram. Tirar uma foto e postar no Instagram, entendeu? A gente está muito mais preocupado com os elementos públicos do que com o encontro com o Senhor, né? Então nós estamos aqui para celebrar este sacrifício, né? E depois, claro, porque queremos nos encontrar com o Senhor, então pedimos perdão dos nossos pecados. Nós começamos a missa assim, porque é justo, né? Uma vez que o Senhor é santo e quer se encontrar comigo, para me aproximar dele, eu preciso me encontrar com o coração o mais purificado possível. É muito bonito no capítulo 6 do profeta Isaías, quando Deus o chama, né? E Deus diz, a quem eu vou enviar? Né? A quem eu vou enviar? E o profeta diz, né, envia-me. Mas antes, o que Deus faz? Pega uma brasa, o anjo do Senhor pega uma brasa com a tenaz para purificar os lábios do profeta, né? O ato penitencial expressa esse nosso desejo de purificação interior. Ele não é uma confissão. Por isso aqui, se eu tenho pecados mortais, deveria procurar a confissão sacramental. Mas de alguma maneira estamos aqui dizendo ao Senhor, perdoa-nos porque pecamos. E queremos nos aproximar
do Senhor com o coração máximo purificado possível. E depois do ato penitencial, dia de domingos e solenidades, nós entoamos o hino de louvor, que é muito interessante, é o primeiro nível do louvor que nós vamos oferecer. Depois vamos oferecer um outro louvor nos unindo aos anjos e santos, cantando santo depois do prefácio, e depois vamos nos unir a Cristo no seu mais alto louvor, que é o momento em que ele atualiza seu sacrifício para nós, né? É como se nós estivéssemos realmente subindo a montanha até, como diz a coleta de Nossa Senhora do Monte Carmelo. Nossa Senhora fugiu, gente, estou ficando velho, né? Do Carmo, né? Do Monte Carmelo, do Carmo, né? Então diz, né? Para que nós subamos neste monte que é Cristo, né? Vamos subindo para nos encontrar com o Senhor no monte e oferecer com Ele a ação de graças. E esses ritos iniciais são concluídos com a oração da coleta, leva este nome porque o padre recolhe, podemos dizer assim, todas as intenções da comunidade e eleva ao Pai essas orações em nome do povo de Deus, né? Aqui, uma coisa muito importante, muitas pessoas põem as intenções na missa, né? E às vezes, pela lista enorme, não é possível ler de todo mundo, né? E eu vejo que muitas pessoas ficam chateadas. Não fiquem chateadas, não tem nenhum problema. Eu estou celebrando a missa não só por aquelas intenções escritas que foram lidas, as que não foram lidas e aquelas que vocês estão trazendo e que só vocês conhecem. Então, independente se isto é público ou não, né, o sacerdote recolhe tudo isto para oferecer ao Pai. Normalmente a oração termina por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus e que convosco vive, ou seja, é por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, né? Queremos elevar ao Senhor as nossas orações como aquele incenso que sobe em ação de graças a Deus. Então vamos nos empenhar para participar melhor da Eucaristia, porque certamente isto vai fazer um bem tremendo para a nossa santificação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.